no inglês e nós vamos olhar direitinho. Essa palavra primogênito, primogenitura, o que representa? Também fazendo referência com Lucas 2:7, que eu vou ler logo na Bíblia Católica. Lucas 2:7. Lucas 2:7 diz: é interessante que os católicos, ou melhor, os sacerdotes, tentaram tirar essa referência em Mateus porque o público ia ler até aí e parar. Mas em Lucas eles se esqueceram de tirar. Lucas fala da mesma questão. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então aqui mostra na Bíblia Católica que houve um primogênito. E o que danado é primogênito? Nós vamos analisar direitinho. Aqui no inglês, bilíngue, diz o seguinte: e ela considerará até que dá luz ao seu filho primogênito. No inglês diz her firstborn son. Firstborn. O que é firstborn? Firstborn significa first, primeiro, e born, nascer. Então, o primeiro nascido, ou seja, o primeiro. Primeiro, substantivo numeral. Continuando a referência de que primogênito, em todos esses dicionários que eu coloquei aqui, significa o primeiro dos outros filhos. Então a igreja não se esqueceu, os sacerdotes se esqueceram de tirar de Lucas 2:7. Lucas 2:7 e Mateus de 1:25 por diante. Ficou bem claro. Firstborn, primeiro filho. Por isso que é bom você ter um conhecimento de outra língua. O inglês é mais compatível com o grego do que o próprio português, porque o nosso português é limitado no seu sentido semântico. Agora vamos olhar e o que me garante isso? De dizer que Jesus Cristo é o primogênito, o filho primeiro, o filho mais velho. Para que realmente fosse um filho só único, seria unigênito. E essa passagem é monógenes. Está aí no papelzinho, monógenes. Monógenes significa unigênito. E essa referência de unigênito, ela é unigênito único. Esse termo é equivalente no hebraico como Yaqit, que foi colocado em Gênesis 22:2. Em Gênesis 22:2 foi utilizado na Septuaginta, a Bíblia a qual Jesus Cristo leu em grego, que era chamada L2X, em referência ao algarismo romano, representando 70 pelos escritores, o hebraico traduzido para o grego, e Jesus Cristo leu. E essa referência, no 22:2, deixa bem claro. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, ele diz: eis-me aqui, o primeiro, agora o 2, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho. Essa palavra único no hebraico, ela era Yaqit, que foi traduzida para o grego como monógenes. Mono, todo mundo sabe que é mono, único, e genes significa gerar, quando ele é o radical de genesis, que quer dizer nascimento, descendência, origem, etc e tal. Monógenes, unigênito. Aqui em Mateus 1:25 deveria ser empregado isso, tendo seu filho unigênito, único filho, e não é o que mostra o original em grego, que eu estou aqui, o nosso português, na nossa Bíblia, tanto católica como evangélica, na Bíblia da tradução. E em Lucas 2:7 diz primogênito, o primeiro dos outros irmãos. E monógenes, ele é representado no Novo Testamento também. Eu não estou fazendo referência só do Antigo Testamento, não. No Antigo Testamento 22:12 também fala, no 12, ó. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O único filho aqui é representado como Yaqet. No grego foi traduzido como monógenes, e no nosso Novo Testamento também é escrito lá em João 3:16. Todo mundo conhece: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O seu único Filho, unigênito. Aqui é empregado monógenes. O catolicismo, ou melhor, os sacerdotes estão enganando o povo católico. Hebreus 11:17. Eu estou indo muito rápido porque é muito profundo esse assunto. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac
quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito na Bíblia do Novo Testamento. Hebreus 11, 17. Então ficou bem claro no Novo e no Antigo Testamento de que foi mais de um filho. E para dizer primogênito é prototokos, e para dizer unigênito é monógenes. E no nosso inglês a palavra unigênito significa, vamos analisar aqui, unigênito. Cadê a Bíblia no inglês? Unigênito. João 3,16. João 3,16 nos diz o seguinte: 3,16. Porque para Deus, only begotten son, only, único, filho, son, only son, único, só, no inglês. Quem não souber uma outra língua tá ferrado, viu? Vamos analisar agora a outra tese. A quinta tese. O sentido do nome irmão no texto e pelo contexto histórico da epígrafe ou título. Vamos analisar direitinho. Vamos ler Mateus 5:22. Mateus 5:22 nos diz o seguinte. Pega a sua Bíblia e leia Mateus 5:22. Vamos ver como foi empregado a palavra irmão, porque irmão pode ter dois sentidos: o irmão biológico e o irmão convertido em Cristo. 5:22 diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se escandalizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, seu irmão no sentido próximo, o irmão no sentido religioso. Há muitas pessoas que defamam seu irmão que está do seu lado. Lá, Atos 1:16, você pode acompanhar. Atos 1:16 vai mostrar o seu sentido religioso. Homens e irmãos, convinham que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predissesse pela boca de Davi. Homens e irmãos, aquela eclésia ali na igreja, como se fosse irmãos. E nós podemos olhar aqui também em Hebreus 2:11. Hebreus 2:11. Acompanha aí você, Hebreus 2:11. Porque assim o que santifica com os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos em Cristo, com novos convertidos, no sentido religioso. Vamos olhar agora 1 João 3:13. 1 João 3:13. O que representa? Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Jesus Cristo mostrou a todos ali, estava falando a todos, meus irmãos, em sentido religioso. Porque nem todo mundo era o irmão de Cristo. Tinha alguns irmãos e irmãs de Cristo. Aí Jesus Cristo diz, meus irmãos. Se você olhar no 17 também fala, quem pois tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, ou seja, aquela pessoa próxima, seja independente de ser sanguíneo, mas ao que estiver próximo, vê o seu irmão, aqui é falando sobre irmão. A passagem não é literal, essa passagem, ser irmão sanguíneo, na qual muitas vezes a Igreja Católica coloca como achando que irmão é primo, ou prima é irmão, ou parente, ou coisa parecida. A Igreja Católica, querendo esconder ao longo do tempo os irmãos de Jesus Cristo, e não diz esse sentido, separa um do outro. Irmão só é colocado lá nesses dois sentidos, religioso ou biológico, adelphos. E todos esses que são empregados é adelphos, mas nunca, em nenhum momento, é empregada sunguinis, parentesco, ou primo no antigo, ou anepsios, que quer dizer primo. Nos diversos períodos dos escritores gregos, essa palavra anepsios significou primo. Em Colossenses 4:10, você pode olhar em Colossenses 4:10, fala que Marcos é primo de Barnabé e não sobrinho.